Dando boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela TV Regeneração, com alegria da oportunidade de hoje desse estudo sobre a Lei do Progresso. Como os companheiros estão observando ao longo do início da programação, estamos tendo alguma dificuldade com o sinal da internet que está flutuando muito. Às vezes trava, mas a pessoa reiniciando pode voltar ao estudo. Então, companheiros, esse estudo, dando sequência no Livro dos Espíritos, conforme a Cláudia nos colocou aí, das 794 a 797, sobre o progresso da legislação humana, das leis, né? Então, tem uma série de informações que nós fomos pesquisando, né, a partir dessas perguntas, para trazer informação para os nossos irmãos. E nós sabemos que, nos tempos mais remotos da humanidade, se vê vestígios de organização de leis. Porque na medida que nos agrupamos, desde os primórdios, precisa de certas regras de convívio, cuidados de um com os outros, que são os direitos e deveres. Porém, povos muito embrutecidos no início, ainda leis muito duras, severas, leis, como os espíritos colocam, feitas pelos mais fortes. Então, leis que favoreciam os poderosos. E esse processo da lei do progresso, pouco a pouco as mudanças vão acontecendo. Então a gente vê, por exemplo, que às vezes a gente fica imaginando, né, por que nós não nos enquadramos, conforme a pergunta 794, só dentro das leis naturais, as leis divinas ou naturais. E os espíritos respondem muito bem, né, que nós ainda não conseguimos, digamos assim, ter o sentimento necessário para absorver essas leis. Um exemplo muito interessante. Por que nós temos leis, por exemplo, direitos do consumidor? Ora, se essa lei foi criada, porque em algum momento foi observado algum abuso. Então, foi necessário leis para que pudesse proteger o consumidor. Lei, por exemplo, de inserção nas faculdades de pessoas negras, né? Direitos para poder ter também vagas nas faculdades. Por que essas leis? Porque de abuso dos mais fortes. Então, foi preciso ser inserindo leis para que pudessem dar a todos oportunidades iguais, dentro da nossa realidade de espírito de prova e expiações. As leis não são perfeitas. Então, a gente vai observando que Deus criou essas leis divinas ou naturais para direcionar, regular todas as coisas. E o homem só é infeliz quando dessas leis se afastam. Então, as leis naturais, quando nós nos afastamos dela, nós causamos para nós mesmos sofrimentos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, tendo como meta a perfeição. E para atingir esse estado, necessário se faz desenvolver conhecimentos, esforços no caminho do bem, sufocando os germes latentes da matéria, as paixões. Assim, as leis do convívio social foram criadas segundo o progresso. Então, a cada momento desse progresso, as leis vão se enquadrando para melhor a gente conviver. Outras situações que nós observamos do nosso cotidiano, coisas simples e bobas, que às vezes a gente pode perguntar assim, mas será que eu, hoje, com as informações que eu tenho do Evangelho do Cristo, sobre a ótica espírita, mostrando a lei de causa e efeito, tudo que eu causar de mal ao outro, isso de alguma forma voltará para mim, eu terei que dar conta? Mas nós observamos que, no fundo, nós ainda somos muito resistentes. Espíritos ainda, não sei se a palavra correta seria essa, mas um pouco rebeldes. Coisa simples, por exemplo, a gente passa perto de um condomínio e, às vezes, a parte externa, uma calçada bonita, um canteiro, uma grama linda. E lá uma plaquinha, não pise na grama. Não é verdade? Às vezes a gente pisa ainda na grama. Não jogue lixo nas vias públicas. As pessoas às vezes jogam. Uma joga o restante do cigarro fora e tantas coisas outras. Limite de velocidade. Por que se estabelece limite de velocidade? 80 quilômetros, né, em algumas rodovias. E tem que colocar lá o sinal eletrônico, porque se não colocar o sinal eletrônico, as pessoas andam a 120, 140. Estão mostrando para nós que nessa legislação dessas leis, ainda nós respeitamos ainda mais pela punição. Nós ainda
conforme os Espíritos falam, não conseguimos observar as leis naturais. Ainda precisamos de leis ainda um pouco rigorosas para conter a indisciplina. Então, vejam só, meus irmãos, como nós precisamos ainda ter esse burilamento, essas limitações e nos trabalhando. E sabendo também que as leis divinas e naturais dá a cada um de nós conforme as nossas necessidades. Que muitas vezes nós, com o olhar acanhado, podemos ver algumas situações sob o ponto de vista terreno e, claro, vermos injustiças sob a nossa visão, sob as leis do homem. Mas, a nível espiritual, ninguém vai passar por uma experiência que não condiz com as suas necessidades evolutivas. Então, isso é muito importante nós observarmos. E a lei do progresso é tão bela e tão, assim, o homem não tem como travá-la, que os Espíritos colocam, assim, tem uma passagem, se eu não me engano, no Evangelho, que diz assim, que a lei do progresso, por ser uma lei de Deus, uma lei divina, ela segue seu curso. Que o homem, muitas vezes, por interesses, ele tenta entravar essas leis. Mas essa força é tão poderosa que ele será arrastado no movimento, será levado adiante. Então, ele pode, em alguns momentos, torná-la um pouco mais lenta, mas ela romperá qualquer barreira e seguirá. Então, o progresso se fará, mesmo que nós, em algum momento, criamos dificuldade para que ele aconteça. Ele irá acontecer. E as leis vão acontecendo ao longo de nossas vidas, o progresso vai acontecendo. Eu estava pesquisando e ouvindo alguns companheiros divulgando esse mesmo tema, e a gente pega uma coisa e outra e depois aprofunda, vai buscar a fonte. Então, tem um código de leis, colocado pelos estudiosos como o encontrado até então, o mais antigo código de leis, o Código de Hammurabi. E uma delegação francesa encontrou, na antiga Babilônia, região hoje do Iraque, leis esculpidas numa rocha, um material especial, uma rocha, onde ali tinha 281 leis, esse Código de Hammurabi. Essa delegação levou o museu na França, isso está lá na França. Então, mostrando que essas leis é do ano 1780 a.C. Olha só, 1780 a.C. 281 leis para reger a relação de uns para com os outros. E ali tem coisas, eu tive olhando, não li todas, mas olhando algumas muito interessantes e vendo também, naturalmente, sendo um povo ainda muito semi-bárbaro, digamos assim, leis duras, muitas punições ao ponto de morte, mostrando a dureza da lei, mas restringindo, botando limite. E aquelas leis lá do Código de Hammurabi, ela já foi um sinal de progresso, mostrando um progresso muito grande. Por mais rigorosas que elas foram ainda, mostra progresso. E interessante que a gente, quando ouve falar da pena de talião, nós lembramos de Moisés, o legislador, o povo hebreu, esse importante médium, que fez digamos assim, que cooperou de maneira maravilhosa com a primeira revelação. Mas essa pena de talião já estava no Código de Hammurabi, muito antes de Moisés. Então, Moisés, nós sabemos que ele teve os 10 mandamentos, inspirado pelos espíritos superiores, que é a lei divina, e teve digamos assim, o Pentateuco, que ele organizou com leis civis necessárias. Leis necessárias para conter, já na sua época, já muito mais à frente do Código de Hammurabi, para conter aquele povo hostil. Então, essa pena de talião, já lá atrás, já existia. Só é que muito desproporcional. A lei ainda era muito rigorosa. Quando alguém cometesse um ato indevido contra alguém, se esse, entre aspas, criminoso fosse pego, aquele que foi lesado poderia, de maneira desproporcional, tirar uma compensação. Então, não havia um equilíbrio nessa lei. Então, se o infrator fosse pego, ele perderia tudo. Então, essa pena de talião, Moisés já aprimorou mais essa pena de talião, já colocando olho por olho, dente por dente, para a lei colocar mais proporcional. E antes, no tempo de Hammurabi, o próprio cidadão poderia fazer justiça. Já mais adiante,
Na época de Moisés tinha todo, digamos assim, o regimento, pessoas da lei para executar essas leis. Então, proporcional. Então, tudo na medida. Se eu fiz um delito X, eu vou pagar no mesmo preço daquele delito. Já era um progresso. Nós olhamos hoje horrorizados, mostrando para nós quanto progresso aconteceu. Desses tempos recuados com Moisés, um grande progresso. De Moisés para a vinda do Cristo, um progresso enorme aconteceu também. E vamos caminhando. E os Espíritos mostrando para nós que nem todas as informações nós não temos condições de suportar. O que nós hoje achamos perfeição ainda, certas leis ou certas atitudes de nossos irmãos, como, por exemplo, deu esses dias na televisão, já aconteceu outros fatos parecidos, mostrando uma senhora, mostrou na InterTV da nossa região, encontrou, se eu não me engano, um envelope, uma carteira de trabalho com dinheiro dentro, se eu não me engano, R$1.000. E ela viu o nome da pessoa, ligou para a InterTV e foi anunciado, a pessoa encontrou com ela, ela devolveu tudo. Então, mostrando para nós que o homem de bem, ele cumpre a lei de maneira natural, sem ter um rigor. Nós sabemos que não é legal achar alguém achado, aquela história do passado, achado não é roubado. Ora, nós hoje cristãos, com a visão espírita, não podemos pensar assim. Eu achei algo, um irmão meu perdeu, está em prejuízo. Isso não me pertence. Eu preciso buscar, na medida do possível, nem sempre vai encontrar, mas me esforçar para que esse bem, esse objeto, esse valor, volte para a mão daquele que perdeu. Então, mostrando para nós a justeza dessa lei, a beleza dessa lei. Então, a gente vai vendo que esse progresso vai acontecendo e nossa própria consciência, diante de fatos pequenos, vai nos, entre aspas, cobrando a nós mesmos o ajuste. Isso não é correto, eu não posso fazer dessa forma. Então, a gente não fugir muito do tema, vamos na seguinte agora, então, na 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça. Indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isso é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos se identificarem com a lei natural. Olha que beleza para nós. Mostrando de maneira perfeita a justeza dessa lei. Aí, olhando essa passagem, dessa pergunta, nós lembramos, voltando novamente, lá em Moisés, nas suas leis civis, leis importantes para a época, conter aquele povo indisciplinado ainda, duro, as leis civis que ele criou e dando um cunho à autoria de Deus, porque só o povo só aceitava se fosse leis de Deus, leis divinas. Então, ele criou as leis civis. Então, mostrando para nós o progresso dessas leis, vamos lembrar uma passagem muito conhecida no meio espírita. Uma passagem está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Aquela passagem da mulher pega em adultério. Então, só a breve fala. Então, nos conta que Jesus estava com seus discípulos e os fariseus, os escribas, aqueles que iam contra o povo de Jesus mesmo, os judeus, que queriam, de alguma forma, prejudicar Jesus, não concordavam com aquelas mudanças, aquela lei de amor, aquelas mudanças necessárias, e queriam, de alguma forma, que Jesus fosse contra certas leis para ele ser implicado por aqueles que não concordariam com a sua opinião. Então, essa mulher fora pega em adultério. Nos coloca assim, que os escribas e fariseus e um grupo de pessoas que os acompanharam seguiram eles, levando essa mulher de maneira até um pouco violenta e a jogaram no meio, coloca assim. No meio nós entendemos que Jesus ali com seus discípulos, essa mulher foi colocada entre eles. E toda essa aglomeração, junto com esses escribas e fariseus, que são conhecedores da lei, eles questionam Cristo. Senhor, essa mulher fora pega em adultério. A lei, olha só, o nosso estudo, né? A lei de Moisés diz que a mulher adúltera tem que ser morta a pedrada, tem que ser lapidada.
E tu, o que dizes? Nos conta nessa passagem que Jesus ficou ainda um tempo em silêncio. Eles repetiram: Senhor, essa mulher fora pega em adultério. A lei de Moisés, diz que a mulher adulta tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? E nos conta João, no seu evangelho, que Jesus se levanta e olha para eles e diz assim: aquele dentre vós que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nos conta João que do mais velho ao mais novo todos foram se retirando, ficando só Jesus e a mulher, que diz a ela: onde estão aqueles que te condenavam? Ela respondeu: todos se foram, Senhor. E o Cristo diz: vá também, eu também não te condeno. Vai, não tornes a pecar. Então, meus irmãos, só para lembrar da lei, mostrando o rigor da lei, mostrando que a lei era uma lei muito parcial também, porque pegou a mulher em adultério, mas e o adúltero? Então, a lei era dura naquela época para a mulher, não para o homem. Então, mostrando que hoje, às vezes, a gente, em alguns momentos, que a gente se aborrece com uma coisa ou outra, que é muito natural, nosso estado evolutivo não é de perfeição, às vezes questionamos. As coisas não estão boas ainda, mas já foram pior. O progresso tem acontecido. Hoje, como eu falei, por exemplo, o direito do consumidor, as leis trabalhistas foram criadas para botar limite, para poder equilibrar de alguma forma abusos dos mais fortes. Então, é progressiva. E não tenhamos dúvida que mais adiante outras leis virão, mais de acordo com o estado daqueles que estiverem habitando esse mundo. Esse progresso não vai se interromper jamais. Estou mostrando para nós, meus irmãos, que precisamos caminhar para poder superar nós mesmos. Vamos pensar, não muito distante, na escravidão. Nossos irmãos negros, tidos como animais, escravos, tendo que trabalhar sem nenhum direito. Olhamos a história da humanidade, do nosso próprio país, e observamos, ora, como eu posso dizer que não houve progresso? Não temos escravidão. Hoje temos consciência e somos todos espíritos. Em algum momento, eu posso estar num corpo, digamos assim, na raça branca, na raça negra, na raça vermelha, que são os indígenas, mas o espírito que é o ser principal. Esse sim tem que dar conta de sua caminhada, das suas lutas e do que anda fazendo. Então, a escravidão, naquele momento recuado, espíritos mais evoluídos foram reencarnando entre nós e o progresso foi se fazendo. Tudo sob a ação de Jesus, nosso mestre maior. E o progresso aconteceu. Então, essa desvalorização da mulher, que a própria lei era muito dura, hoje nós observamos, não vamos dizer que está perfeito, mas hoje as mulheres hoje trabalham em muitos lares, às vezes é o ponto principal dos recursos da família, mostrando para nós que essa lei vai chegar a um ponto de igualdade. Observamos mulheres hoje ocupando cargos importantes, ministérios, Superior Tribunal Federal. Por quê? É muito natural. Até muitos estudiosos, dentro do movimento espírita, colocam a importância da mulher, desses espíritos que vêm em muitas encarnações habitando um corpo feminino. E coloca alguns que países onde as mulheres estão tomando a direção, tende as leis ser mais brandas, o sentimento mais aflorado. Nosso querido Leon Denis mesmo fala para nós, em uma de suas obras, que o espírito que vem no corpo feminino, que nós sabemos que isso se alonga por muitas existências, evolui e progride muito mais rápido, pelas próprias lutas da mulher, pela oportunidade da maternidade, mostrando para nós, hoje, esses espíritos em corpos femininos, os abusos que sofreram. Hoje nós olhamos a grandeza, a importância desses espíritos entre nós, nos trazendo ternura, nos trazendo melhores sentimentos, para que nós, homens, possamos ir moldando, modificando o temperamento, aquela ideia de domínio pelo mais forte, tudo isso vai passando e vamos superando. Então, também sobre a lei, meus irmãos, estive lendo uma passagem falando
no ano de 1881, o primeiro-ministro inglês, Benjamin Disraeli, ele coloca uma frase muito interessante sobre as leis. Olha só. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Por quê? Porque se o país, se o local onde esses homens corruptos estão, existe uma corrupção generalizada, as leis não poderão agir. Novamente, o mais forte vai preponderar, terá melhores advogados, encontrará jeitos, mostrando ainda deficiência na lei, que ainda está caminhando. Mas nós sabemos que dentro dessas leis, dessa legislação que nós vamos acompanhando, ainda existem brechas, interesses, mas não podemos esquecer jamais as leis divinas. Pois o homem que aqui abusou dessas leis, dos seus interesses mesquinhos, esse homem, em algum momento, vai ter a morte do corpo físico, pelo processo natural que todos nós passaremos. E sua consciência, ele terá que dar conta dessa justiça divina, que é uma justiça de amor, porém, a cada um segundo as suas obras. Então, aquele que abusou, teve poder, e para nós, muitas vezes de forma equivocada, podemos olhar assim e falar assim, meu Deus, o fulano de tal passou, abusou de recursos públicos, teve uma vida de riqueza, viveu até a idade avançada, e aí? Morreu rico. Ora, nós olhamos o corpo, olhamos uma parcela da vida do espírito imortal, mas ele, esse retorno ao mundo espiritual, onde sua consciência mais clara vai mostrar seus equívocos, e ele vai mais adiante, quando tiver já, pelo processo natural do expurgo no mundo espiritual, pedir encarnações onde ele possa corrigir com a lei, dar de volta aquilo que ele lesou, vir em condições que possa ser mais útil. Então a lei vai ser cumprida, meus irmãos. A lei vai se fazendo. Mas nós podemos perguntar assim, mas como isso acontece ao longo da caminhada do espírito? Como essa mudança acontece? A gente olha dentro do ponto de vista de uma única encarnação, nós ficamos pensando assim, mas as coisas são muito lentas para modificar leis que favorecem o mais forte, que existe um pouco ainda entre nós. Como isso acontece? Então, olhando o Evangelho do Cristo, olhando os seus mensageiros, que diversas épocas da humanidade encarnaram entre nós para alavancar o progresso intelectual, o progresso principalmente moral, de nos ajudar a nos tornarmos melhores, enviando elementos do nível superior ao nosso, de moralidade, bem entre nós. Aí, olhando na Gênesis, eu até comento muito esse capítulo, que eu gosto muito dele, na Gênesis Espírita, no capítulo 11, que trata de imigrações e imigrações de espíritos. No item 35 e 36, eu vou ler um breve trecho, mostrando como essas mudanças vão acontecendo. Como esses homens mais duros levam vantagem, aqueles hoje que nós observamos ainda, em algum momento das nossas lutas, ocupando cargos de poder, e que nós, digamos assim, que não podem mais habitar o mundo no processo de transição, pelo processo da morte, vão para regiões que condizem com o seu grau evolutivo. E outros mais evoluídos vêm trazer o progresso. Então as leis vão se modificando. Espíritos melhores começam a olhar nessas leis, que a gente observa desde lá de trás, a necessidade de mudança, do direito do mais fraco, condições para aquele que precisa desenvolver sua educação. Olha só, esse progresso vai se perpetuando. Leis melhores vão chegando. E nós vamos conseguindo, assim, atingir um estado mais de melhor progresso. Na pergunta 796, também muito interessante, os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E os espíritos respondem, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que lhe secar a fonte.
Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, aqui mostrando que uma sociedade tem elementos duros, pessoas capazes de cometer crimes violentos, que não têm respeito pelo próximo, ainda precisa de leis duras. Aí temos os presídios, pessoas que são presas, que não conseguem conviver em sociedade. Porém, se a gente olhar, estudar sobre isso, coloca para nós que o Instituto Prisional, o objetivo dele, na lei, mesmo que isso não esteja ocorrendo plenamente, é que o elemento que é preso pelos seus crimes tenha a oportunidade de se reformular. Pela disciplina, naturalmente, está preso, e tem a oportunidade ao estudo. Ele pode ir lá dentro, se ele tiver vontade. Conforme o Leon Denis fala tão bem, a vontade é o mais importante. Se eu tenho vontade, se eu me esforço, então esse elemento nesse ambiente prisional pode estudar, pode se melhorar, se reformular, para quando ele concluir sua pena, ele voltar à sociedade, já com a profissão, com a qualificação melhor. Olha só, meus irmãos. Então, mostrando para nós que as oportunidades existem para todos nós trabalharmos, mas depende de nós querermos. E o estudo que nos dá condições de melhor situar. Quando eu conheço melhor as coisas, eu conheço as leis, eu conheço meus direitos, os meus deveres, eu passo a ter um comportamento melhor dentro dessa lei do progresso. Eu passo a caminhar com mais segurança. Então, mostrando para nós que o bom comportamento, a minha ação de querer mudar a minha realidade, me ajuda a me inserir novamente na sociedade. Agora, eu posso, naturalmente, chegar nesse ambiente onde eu fui preso para correção, não ter um comportamento. Conforme nós vemos, muitas lutas e conflitos nos colocam que o ambiente não é fácil, nós sabemos disso, mas se eu não me modifico, eu continuo nas mesmas lutas. Então eu preciso. Leon Denis, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 53 do livro Depois da Morte, ele coloca para nós sobre a lei, sobre o estudo. Ele mostra que o estudo é muito importante, que através dele nossa mente se abre, se amplia, nós olhamos de forma diferente as coisas do mundo. E a ignorância é um dos piores, digamos, entre aspas, males para a humanidade. Aquele que não tem a oportunidade de estudar, aquele que não se esforça para estudar, é um grande mal, porque ele perde a oportunidade de melhor discernimento, até para poder, digamos assim, contribuir no processo de renovação na política. Eu, para votar, escolher meu candidato, se eu tenho algumas informações a mais, se eu tenho acesso, tenho educação para buscar os recursos pelos meios pela internet, por documentos diversos, estudos, foi ser o perfil do candidato que eu quero que seja meu representante, o estudo. Então, esses poderosos, muitas vezes vão sobre essas massas ignorantes que não tiveram oportunidade de esclarecer ou não quiseram se esclarecer também, os dois casos, acabam de forma negativa, abusando dessa dificuldade intelectual de estudo, de aquisição, digamos assim, de conhecimento, e facilmente manipula essas massas. Então, na medida que eu me esclareço, que eu me informo, que eu pesquiso, eu começo a olhar essa lei de maneira mais justa. Eu começo a ter mais cuidado com essas leis. Falo, meu Deus, eu faço parte desse mundo que eu habito. Então, as minhas escolhas, o meu procedimento contribui com o todo. Então, na cidade que eu vivo, na comunidade que eu vivo, quanto mais esclarecimento eu tenho, eu posso contribuir com o progresso. Então, existem as leis, mas quando um movimento pacífico, ordeiro, eu busco essas mudanças, baseado em estudo e aprofundamento, eu estou contribuindo com a lei do progresso. Não é assim que as coisas acontecem? As manifestações, quando eu digo elas, sempre de forma pacífica, respeitosa, para que aqueles que fazem as legislações, as leis, possam buscar as mudanças, que o povo está querendo mudança. Então, meus irmãos, vamos observar que a lei de Deus, que é perfeita, que nós mais adiante, quando mais evoluídos, podemos apreciá-la de maneira melhor,
nós viveremos melhor em sociedade. Não mais rigor, não mais, vamos dizer assim, as forças policiais, que tão importante para nós hoje, para manter a ordem, mas porque temos sobre as coisas que ainda existe na sociedade. A nossa preocupação de cuidado com aquilo que é nosso, existe aqueles que ainda estão entre nós, que ainda não se educaram. Não dizendo que nós já somos modelos de perfeição, de forma alguma. Nós, muitas vezes, podemos fazer um questionamento para nós mesmos dentro dessas leis divinas. Eu hoje tenho um comportamento social bom ou razoável, é porque eu já me transformei como espírito, como ser humano, ou é porque eu não estou tendo a oportunidade de levar certas vantagens? É algo que nós temos que questionar nós mesmos. Será que eu já me modifiquei? Será que se eu estiver inserido num cargo de liderança, onde eu mexo com muitos recursos, será que eu teria um comportamento? Então fica para nós essa situação que nós temos que avaliar. E sabendo, já que temos necessidade pelas encarnações sucessivas, de experimentar muitas experiências, às vezes condições muito simplórias, para valorizar o valor da humildade, o valor da honestidade, também nessa condição, e muitas vezes em condições de poder aquisitivo, para ver como eu me comporto, como eu estou lidando com o meu orgulho, com o meu egoísmo. Então, enquanto eu não modificar tudo isso, essas leis que regem a nossa caminhada não estarão bem inseridas em meu coração. Eu ainda terei dificuldade. Então, mostrando para nós que nós vamos buscando, né? Buscando, eu quero me melhorar, eu quero me tornar alguém melhor, eu quero ser um espírito melhor, mas eu estou contribuindo com o mundo que eu vivo? Então, a passagem também de Pitágoras, nós sabemos que Pitágoras, antes de Cristo, no ano, ele viveu no ano 570 antes de Cristo. O que ele fala aqui, nós estamos ouvindo toda hora, e sabemos muito bem, como pais, como avós. Uma pequena frase de Pitágoras. Eduque seus meninos para não ser preciso condenar, punir os homens. Eduque seus meninos. E nós sabemos que muitas vezes educar os nossos meninos não é fácil. Porque nós ainda não somos modelo de perfeição. E muitas vezes nós, com aquela ideia de super proteger, nós não educamos de maneira adequada. Nós, muitas vezes, não deixamos ele ter certas experiências, passar por certas situações, claro, sob o nosso olhar, como são jovens, para que eles possam amadurecer. Então, muitas dessas crianças que não têm limites no seu lar, com seus pais, que são aqueles que têm que cuidar da sua educação no colégio, causam problemas. Aí, no convívio social, causam problemas diversos. Então, precisamos educar nossos meninos para que eles possam melhor compreender essas leis, para que eles possam melhor estar inseridos nessa lei do progresso, para que eles possam, no futuro, quando tiverem caminhar melhor, quando tiver poder de tomar decisões, e todos nós, na idade adulta, vamos tomar decisões a todo momento, possam ser decisões pautadas no respeito, pautadas no cuidado de não ferir o outro. Saber se posicionar, até onde vai meu direito, onde começam meus deveres. Então, essas leis têm que estar na minha consciência. Então, enquanto elas ainda precisam ser inseridas entre nós, é porque nós ainda não, se ficarmos muito livres, muito à vontade, nós ainda temos dificuldade nesse convívio. Nós ainda somos capazes de gerar sofrimento, geradores. Então, precisamos, meu Deus, eu preciso cumprir as leis, eu preciso estar bem inserido dentro dessas leis. Nós observamos dentro dessa ideia de lei, que sempre existiu, nós temos, por exemplo, os impostos. São leis, eu preciso pagar os impostos, eu preciso honrar meus compromissos. Isso está. O homem de bem observa isso como algo necessário e importante. Aí nós lembramos novamente do Evangelho do Cristo, lá naquela passagem, mostrando que
tudo inserido dentro de leis. Mesmo que em alguns momentos as leis possam ser arbitrárias. Aquela passagem, dai a César o que é de César. Lembramos muito bem, os mesmos fariseus, os escribas, os doutores da lei, os herodianos, aqueles que iam contra as ideias do Cristo, conforme nós já comentamos, que viviam em torno buscando forma de fazê-lo cair numa contradição, numa situação qualquer, para que eles pudessem, de alguma forma, lançar mão sobre ele. Então, nessa passagem da César sobre César, nós sabemos que os judeus tinham uma das questões, que eram muitas, que os incomodavam muito. Tem que pagar tributo a Roma, a César. Então, existia a moeda, eles tinham que pagar aquele tributo. E aquilo era uma situação de muito incômodo para eles. E eles, dentro da sua inteligência, chegaram a Jesus e propôs essa situação, e levou essa proposta para Jesus, para ver se Jesus ia contra as leis de Roma. Mas, mestre, sei que é veraz, que é justo, me diga, é justo pagar tributo a César? Então, uma situação para criar um conflito com o Cristo. Que nós sabemos naqueles movimentos que aconteciam na época, a própria guarda romana acompanhava aqueles movimentos para evitar revoluções, sempre tinha gente observando, digamos assim, do exército romano. Então levaram, é justo pagarmos tributo a César? E o Cristo, esse espírito superior, governador do planeta Terra, essa visão tão ampliada do todo, conhecendo a hipocrisia daqueles que ali estavam, com a sabedoria, pede a eles, me dê uma dessas moedas, que era a moeda corrente da época. Pegando a moeda, ele olha aquela esfinge, um retrato, e pergunta de quem é essa imagem talhada na moeda. E eles falaram, é de César. Jesus, então, olha para ele e diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E nos conta no Evangelho que eles viram a sabedoria do Cristo e foram se retirando. Então, mostrando mesmo aí, meus irmãos, nós podemos observar leis. Nesse período de Jesus, era uma lei. Transgredir aquela lei estava sujeito a punições diversas. Então, mostrando para nós como nós precisamos aprender a nos comportar dentro dessas leis. Como nós precisamos saber a caminhar. E não temos dúvida, para habitarmos mundos onde essas leis são brandas, onde o homem, pelo sentimento de amor, pode lidar com o seu próximo, para nós habitarmos essas instâncias, precisamos, desde agora, ir nos modificando. Nós podemos pensar assim, olha, eu, ao desencarnar, quero ir para o nosso lar, colônia espiritual nosso lar, que nós observamos nas obras de André Luiz. Ora, queremos ir para o nosso lar. Mas nós observando, estudando a doutrina espírita, a gente vê que o nosso lar é uma colônia espiritual que ainda está, digamos assim, numa parte superior, mas no umbral, ainda regiões ainda, digamos assim, próximas a nós. Existem instâncias superiores, existem locais que nós não temos como ainda falar. Então, mas para mim, atingir essa condição de habitar esses lugares melhores, eu preciso já, dentro dessas leis divinas e naturais, e cumprindo a lei do homem que eu preciso cumprir, eu preciso da sociedade ter um comportamento, eu preciso respeitar os limites que essas leis humanas colocam para mim. Já é o início de disciplina. E estar atento com a lei divina, que é a lei principal. Então, quando nós falamos do início sobre Moisés, quando nos apresentou os 10 mandamentos, que está ali um modelo de lei perfeito para todos os tempos, 10 mandamentos. E ali ele coloca, iniciando a amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ele descreve várias situações. Não roubarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. E aí vem Jesus, que resume esses mandamentos, os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós olhando assim, ele resumiu os 10 mandamentos. Mas a gente pode ver que é o mesmo. Por quê? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, como eu vou querer roubar o próximo?
Como eu vou pensar em adultério? Então, realmente, se eu amar o próximo como a mim mesmo, todas as outras que Moisés, através dos espíritos superiores, registrou, vai ficar resumido nisso. Então, quando eu convivo melhor com o outro, eu não posso ter a intenção de lesar, de levar vantagem sobre o outro, de jeito nenhum. Então, meus irmãos, esse é o processo que as leis vão caminhando, ficando leis mais modestas, leis mais tranquilas, para que nós possamos, de maneira mais segura, participar e saber que as coisas estão melhorando. Que a gente ouve muito, né, no meio por onde estamos tendo sempre isso, né? As coisas estão de mal a pior, as coisas estão melhorando, as leis vão melhorando. E por esse processo que eu li na Gênesis, dessa troca constante no nosso orbe planetário, de espíritos que estão reencarnando, nascendo em novos corpos entre nós. Outros, como nós, no nosso momento, vamos desencarnando, o processo de renovação vai acontecendo e elementos novos vão sendo inseridos para trazer o quê? Trazer mais amor, mais respeito. Então, isso vai acontecer de maneira, por mais que nos momentos de grande abalos, que há grandes desencarnes, mesmo assim, acelera mais o processo, mas as coisas vão acontecendo de uma maneira, entre aspas, lenta e gradual. Chega um momento que nós não temos dúvida que no futuro, não podemos dizer o dia, o ano, o nosso planeta Terra estará numa condição de um mundo regenerador, onde essas leis todas que limitam uma série de coisas que nós precisamos ainda, essas leis vão sendo modificadas atenuando. Não precisa mais de lei dura, porque nosso coração já vai apreciar aquela que Kardec coloca lá quando a gente lê as leis morais, na terceira parte, que é o que nós estamos estudando hoje, lá na última, lei de amor, de justiça e caridade. Então, quando nós chegarmos a esse ponto dessa lei de amor, de justiça e caridade, essas leis não precisam ser mais rigorosas. Eu respeitarei meu próximo, eu olharei com outros olhos para a humanidade, e eu olharei naquele ainda, aquele rebelde, naquele que é violento, como o espírito em prova e expiações como eu, que muitas vezes a má educação, as suas lutas, não conseguiu ainda superar, mas um dia será um espírito puro. O próprio Cristo, de maneira belíssima, colocou para nós: nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Então, mostrando que todos chegaremos lá, uns um pouco mais rápido, outros mais lentamente, mas o caminho é de progresso. Ninguém consegue ficar estacionado. Temos que avançar. Então, nessa busca de nos melhorarmos, nós estamos todo dia na sociedade dando uma amostra de como estamos seguindo as leis. Por exemplo, hoje, nesse período que estamos vivendo, da pandemia, no momento que nós não conhecíamos essa existência, diferente para nós, mudança de hábitos, e as leis sanitárias nos fala da necessidade de evitar certos contatos. Inclusive, hoje, a nossa programação e de tantas casas espíritas e outras instituições religiosas estão online, para evitar aglomeração. Então, eu tendo essa situação nova, vamos dizer assim, não é uma lei que foi criada, ou talvez tenha sido criada, né? É algo novo, mas já existe uma orientação para que nós usemos máscaras, para que eu não me contamine, para que eu não contamine o outro. Então, é um direito meu e um dever. É uma lei. Eu preciso ter cuidado para com o outro, eu preciso ter cuidado para comigo. Eu sou um espírito habitando esse corpo, eu preciso desse corpo para que eu possa viver o máximo possível nesse meu processo de provas e expiações. Então, que eu não me precipite, meu desencarne, com ação, com a falta de respeito com a lei. Que eu não abra o peito e pense assim, comigo isso não vai acontecer. Sabe por que, meus irmãos, a gente pode falar isso? Porque a gente olhando que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas será que aqueles que estão hoje praticando o bem de forma ostensiva, aqueles espíritos bondosos que estão encarnados entre nós, será que eles vão passar por isso? Podem desencarnar numa pandemia? Lembramos de Eurípides Barçanufo, que na gripe espanhola desencarnou, contaminado por essa enfermidade. Aí vem para nós, dentro dessa visão espiritual,
algo que nós não podemos esquecer jamais. Ele foi castigado? Ora, o que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo? Tem até uma passagem que o nosso irmão comentou hoje, nosso irmão Juan. Se fosse o homem de bem, teria morrido. Mostrando para nós o quê? Que o homem de bem, morrer, desencarnar, nós que cremos na sobrevivência da alma, nós que temos certeza nessa continuidade, então, para o homem de bem, ele não pode ter esse medo da morte. Ele sabe que se ele trabalhou, se ele se esforçou, ele vai para uma condição melhor do que ele vive aqui. Claro que ele não pode antecipar isso, senão ele está transgredindo a lei maior que a lei de Deus, a lei de conservação. Mas um homem de bem, Eurípides Passanufo, um homem de bem, ao desencarnar, esse espírito foi para instâncias superiores, pelo seu coração, pela sua bondade. Então, a gente não pode pensar assim, não, eu sou bom, o mal não vai acontecer comigo, não. Eu preciso me proteger. Eu preciso olhar as leis que estão aqui entre nós encarnados, necessárias ainda, e cumprir, respeitar, para que eu possa caminhar, para que eu possa não levar problema para o outro e nem para mim mesmo. Então, meus irmãos, tudo isso é para que nós possamos, com muito amor no coração, entender essa lei de progresso e saber que estamos inseridos plenamente nessa lei de progresso. E só seremos infelizes, ou só somos infelizes, como dessas leis, dessa e tantas outras leis divinas e naturais, nos afastarmos. Então, para mim ser feliz, eu preciso o quê? Desde já, cultivar. Cultivar a boa vontade, cultivar o respeito com o meu próximo. Vivemos numa cidade, a maioria de nós, é claro, que está nos escutando, vivemos numa sociedade que muitos podem viver em regiões mais afastadas, às vezes numa propriedade distante, mas mesmo assim tem convívio com outros. Então eu preciso ter cuidado com o meu vizinho, eu não preciso de uma lei para me dizer que eu preciso respeitar horário para ter música num som adequado. Eu preciso respeitar. Então, a encarnação dá para mim a oportunidade de me educar. Eu preciso me educar. Eu preciso me educar para poder caminhar com segurança. Mas como eu estou me educando? Quando Cristo esteve entre nós, dando o exemplo de amor, da sua educação, do seu respeito para com todos, diante das situações diversas, com o seu olhar superior, vendo em cada um potencialidades diversas de progresso, vendo em cada um oportunidade de crescimento, sabendo que vamos chegar lá. Então, meus irmãos, se hoje, em algum momento, nós sermos levados, em algum momento, a uma situação de tristeza, de depressão, muitas vezes, a gente ouve hoje aí muitos companheiros em lutas diversas, vamos pensar assim: eu tenho por mim Jesus, que é o nosso mestre maior, eu tenho espíritos superiores que nos observam, eu tenho meu anjo guardião. Olha, eu fui criado para ser perfeito. Essas leis que, em algum momento, eu acho que não são perfeitas, são para ajustar o homem embrutecido ainda, que precisa delas, mas elas vão progredindo. Eu olhando com esses olhos, eu caminharei com segurança. Eu não terei dúvida que tudo será superado. E à medida que nós nos tornarmos esses espíritos melhores, essas leis mais brandas, eu não precisarei, conforme nós lemos aquela mensagem do primeiro-ministro inglês, para que o homem de bem precisa de leis, se ele já sabe se comportar na sociedade? Então, a lei ainda é algo limitador para que nós possamos respeitar o próximo, possamos olhar o outro com outros olhos. E aqui essa última pergunta do Livro dos Espíritos, para nós encaminhamos para o nosso encerramento, a pergunta 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesmo das coisas, da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Então, meus amigos, mostrando para nós que, conforme nós falamos da Gênesis, né, isso vai acontecendo de maneira natural. As mudanças vão acontecendo e nós, quando vemos certos quadros de pessoas com comportamento
que nós olhamos e falamos assim, meu Deus, que comportamento perfeito, que pessoa honesta, direita. Vamos pensar assim, em mundos superiores, essa é a condição natural. Isso para nós ainda nos choca. Como pode a pessoa fazer isso, ainda devolver certos valores, conforme o comentário que eu fiz agora há pouco? Então é o estado natural. Isso vai modificando de dentro para fora. Então, o nosso corpo hoje, que é instrumento do progresso, vamos valorizá-lo com os cuidados necessários da higiene, os cuidados do repouso, para que nós possamos observar essa lei de progresso e melhor nos comportarmos nessa nossa caminhada. Então, quando Jesus coloca amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele diz assim para nós, né? Que nós, dentro dessas leis que estamos inseridos, nós vamos desenvolvendo amor a cada dia. A oportunidade de termos familiares. O nosso amor hoje, sem dúvida, ainda é muito maior pelos entes queridos, os consanguíneos, mas vai chegar o momento que esse amor ele vai romper essas fronteiras da nossa casa, do nosso lar. Aí nós olhamos uma irmã Dulce, na Bahia, aquele espírito bondoso, que o amor já não ficava preso num círculo fechado, já se expandia mais longe. Uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Francisco Cândido Xavier, mostrando para nós um amor enorme, que já não fica preso nesses laços de família, de sangue. É o estado que nós vamos chegar mais adiante. Então, esses que vieram dar exemplo para nós possamos aproveitar esses exemplos e olhar para dentro de nós, através do conhece-te a ti mesmo, e pensar assim, o que eu preciso ainda fazer? O que eu tenho muito marcante em mim, que eu não consegui mudar? O orgulho, às vezes, egoísmo, que são as chagas da humanidade, conforme os Espíritos nos colocam. Como eu estou lidando com isso? Eu estou estabelecendo metas para mim, de avanço. Eu não consigo ainda fazer certas coisas, mas eu coloco como desafio, eu me desafio a ser melhor. Eu me desafio a cumprir melhor as regras da sociedade que eu estou inserido. Eu não posso mais dar jeitinho. Eu preciso olhar o outro da mesma forma que olho para mim. Aquilo que não é bom para mim também não pode ser bom para o outro. Então, é uma forma de melhor relacionamento. Então, assim, meus irmãos, essa lei do progresso que vem nos trazer aí tantas oportunidades de olhar de maneira diferente para o mundo, de olhar com melhores olhos, de saber que o mal é um estado transitório, só o bem é definitivo. Então, aqueles que estão ali inseridos no mal diretamente, praticando ações violentas, estão sujeitos à lei do progresso. Porém, eles terão, a seu turno, naturalmente, que dar conta das suas atitudes. Passar, muitas vezes, já na condição de encarnado mesmo, por situações de reveses, que vai modificando as suas tendências inferiores. Como eu falei das enfermidades, nós não queremos a doença. Mas, muitas vezes, um estado de fragilidade do corpo físico dá a oportunidade do espírito fazer reflexões. Então, nosso tempo já terminou, que possamos fazer as reflexões necessárias, que possamos, meus irmãos, buscar conhecer melhor o Evangelho de Cristo, conhecer melhor a doutrina espírita, para que possamos saber que somos viajores da eternidade, espíritos e aprendizados, para sermos felizes e contribuir para a felicidade do nosso próximo. Graças a Deus, que Jesus nos envolva, que envolva nossa Cabo Frio, que envolva o nosso Brasil, para que possamos superar esse momento de maneira positiva e caminharmos com segurança. Graças a Deus.